Fala galera, faz a pau começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. Antes de passar o vídeo de hoje, que vocês já viram pelo título do vídeo, hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns casos que na real sempre pode acontecer. Uns casos tipo que aparições de fantasmas, só que esses aqui podem ser um pouco pesado. E acho que muitos de vocês já vão entender o porquê, né? Mas quem não sabe, o vídeo de hoje é 7 casos de aparições de fantasmas com consequências bizarras. Basicamente, só de olhar a gente já sabe como é que é, né? Então vamos lá, antes de começar o vídeo, vai deixar o seu like, se inscreva no canal. Quem tá chegando agora no canal não é inscrito ainda. E novo, se inscreva-se embaixo e traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos rumo a 900 inscritos, vamos rumo nessa meta com força, mais rápido possível. Conto com vocês, sem mais delongas, bora pro vídeo e vamos entender como é que vai ser esses casos aí, né? Então vamos lá. Você é desses que sempre quis ver um espírito ou que tem o costume de sonhar com coisas antes que aconteçam, ou até com gente morta lhe dando conselhos ou fazendo pedidos. Pode até parecer estranho, mas como essas imagens fazem parte, né, da inconsciência coletivo há séculos, não é incomum que relatos de aparições de fantasmas, cartas psicografadas e outros tipos de interação com espíritos e fantasmas nos fazem pesquisar sobre a existência de eventos sobrenaturais. Mas nos casos, né, que eu vou contar, não se sabe se os espíritos foram usados para, como se fala, para eles mascarar, né, coisas reais ou se realmente existem. A única forma de saber provavelmente é lendo essas histórias e tirando suas próprias conclusões, né? Então o primeiro caso da nossa lista é o espírito de Greenberg. Esse espírito, galera, pra vocês terem ideia, a pior coisa que ele faz, essa imagem aparecendo na tela pra vocês aí, mano, só de olhar essa imagem parece até uma coisa que é ruim, mas vamos lá. Em 1897, Zona Yester Shui morreu sob circunstâncias misteriosas. Com apenas 23 anos, a própria moradora de Greenberg Court, em Virgínia, nos Estados Unidos, teve seu cadáver levado para a sala da casa do casal e vestido, o que todos acharam estranho. Nos próximos dias, o comportamento de Erasmus, marido de Zona, também poderia ter revelado que havia algo de errado com o homem, mas ninguém suspeitou de nada por achar que Zona havia tido um simples ataque cardíaco. E, entretanto, a mãe de Zona, a Mary Jane Wester, afirmou ter sonhado com a filha 4 noites seguidas sendo enforcada ou informada de que Erasmus era um marido abusivo e havia a matado, quebrando seu pescoço. O espírito também pedia para que seu corpo fosse exumado, e depois da autópsia foi descoberto que a morte havia sido causada por estrangulamento e quebra do pescoço. Contrariamente ao senso comum, a Mary Jane continuou contando a história no tribunal quando o caso foi a julgamento, e o espírito de Greenberg acabou por realmente solucionar o seu próprio caso. É coisa estranha, né? Mas fazer o quê? Vamos lá! O segundo caso da nossa lista é Russell Calvin. Esse Russell Calvin, né? Muitos não sabem. Vamos lá para você entender. Em 1812, um homem chamado Russell Calvin desapareceu sem deixar pistas, o que permaneceu assim por 7 anos. Calvin era cunhado de Jesse e Stephen Bloch, que nunca gostaram dele, e tinha como tio Amos Bloch, que por sua vez começou a ter sonhos recorrentes com o fantasma de Calvin, que o dizia que havia sido assassinado e que seus restos estavam enterrados perto de um celeiro na fazenda da família. Depois de ir até o local e investigar a história, Amos não encontrou os restos, mas vários objetos pessoais de Calvin, o que foi estranho. Alguns dias depois, seu cachorro desenterrou ossos de um local próximo, o que levou os seus sobrinhos a serem indiciados pelo assassinato de Calvin. E lembre-se que já haviam se passado 7 anos, mas mesmo assim, quando submetidos a
a interrogatório, ambos confessaram o crime, sendo que Jesse foi sentenciado à prisão perpétua e Stephen à forca. Entretanto, numa surpreendente mudança de eventos, o fantasma não passava de ilusão. Calvin estava vivo e vivendo em Nova Jersey e fez uma aparição pública para livrar os Ball da morte. É uma coisa meio que até estranha demais, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. O terceiro caso da nossa lista é o fantasma de Montrose. Esse fantasma de Montrose, basicamente perto de um avião, né? Essa imagem aparecendo na tela pra vocês aí, desse avião aí, que a gente vai entender um pouco como é que vai ser esse caso. Vamos lá. O tenente irlandês Desmond Arthur fazia um voo com seu avião BE-2, quando a asa direita do veículo foi arrancada em pleno voo e o piloto morreu. Inicialmente, acreditou-se o acidente à falta de manutenção do avião, mas 3 anos depois um oficial do governo determinou que a culpa do acidente havia sido do próprio Arthur. Os colegas do piloto, que sabiam de sua perícia, não confiaram nem aprovaram no veredito, e parece que Arthur também não, já que a academia, né, de voo de Montrose logo começou a sediar diversos eventos sobrenaturais. Por vezes, o espírito de um piloto podia ser visto, o que começou a acontecer com uma frequência tão alta que muitos homens abandonaram seus postos. Pressionados e intrigados, jornalistas da época cobriam o caso, e um deles, C.G. Gray, editor da revista The Aeroplane, conseguiu reabrir o caso, que dessa vez tirou a culpa de Arthur sobre o acidente. Desde então, ele nunca mais foi visto, exceto por uma última vez, na qual teria sido visto sorrindo, né? Então, vamos lá. O quarto caso da nossa lista é o fantasma de Cock Lane. Esse fantasma como posso dizer para vocês, não tem nem imagem sobre ele, mas vamos lá. Era 1759, quando William Cat e sua esposa Fanny mudaram-se para o beco de Cock Lane, em Londres. 6 meses depois, a esposa morreria de varíola, e o marido estaria numa disputa judicial pelo retorno de um depósito adiantado que tinha feito ao senhorio do imóvel, Richard Pearson. Ao mesmo tempo, William ficou chocado ao ler uma notícia no The Public Ledger que afirmava que ele teria matado a esposa, que agora sobraria a propriedade. O autor da matéria, né, o próprio Richard Parson. Na matéria, o Parson afirmava ter sido visitado pelo fantasma de Fanny, que supostamente o dizia que tinha sido envenenada com arsênico e não morrido pela doença. Um charlatão chamado John Morey foi contratado para para contatar o espírito de Fanny, que respondia a perguntas através de batidas num objeto de madeira, e dessa forma teria incriminado Kent. Depois de mais notícias sensacionalistas sobre o caso e desse desfecho, a casa se tornou um ponto turístico famoso, onde várias pessoas diziam ver aparições do fantasma de Fanny. E, entretanto, quando a filha de Parson, chamada Elizabeth, foi pega fazendo os tais sons, a mentira foi por água abaixo. E o William, ele processou todos os envolvidos, que ganharam penas na cadeia e foram obrigados a pagar multas para o caluniado marido do fantasma que nunca existiu. E sabe como é que é, né? Vamos lá. O quinto caso da nossa lista é Stambolowski versus Unkley. Esse caso mano, pra vocês verem que é tudo lá fora do Brasil, né? Vamos lá. Esse raro emblemático caso judicial foi um dos poucos a reconhecer uma casa como mal assombrada, o que desafia a lógica racional e
materialista da lei, em 1989, um homem chamado Jeffrey Stambowski comprou uma casa em Nova York e que havia sido ocupada por Ellen Conklin e sua família, que havia relatado diversas histórias sobre a propriedade, inclusive publicadas no Red Digest da época, revista de grande circulação, digamos assim. Stambowski ele não ligava para a história e nem se importava com fantasmas, mas a sua mulher estava aterrorizada, o que fez o marido entrar com um processo judicial para ter seu depósito devolvido. E, inesperadamente, os juízes do caso reconheceram a casa como sobrenatural, já que Ankley havia feito publicidade sobre o fato e até ganhado dinheiro com isso, mas não colocado esse fato no anúncio de aluguel do imóvel, o que seria omissão de fatos, né? É uma coisa que tem que dizer, né? Mas vamos lá. O sexto penúltimo caso da nossa lista é o Homem Cinza. Esse Homem Cinza, para vocês terem ideia, eu não tenho nem imagem para, né, para tanto mostrar para vocês. Mas vamos lá. Na pequena cidade costeira de Panless Island, na Carolina do Sul dos Estados Unidos, há um espírito conhecido como o Homem Cinza, que desde 1822 é relatado em inúmeros casos. Essa figura espectral tem várias histórias que explicam sua origem, como a de um jovem homem que iria pedir a mão de sua amada em casamento, mas morreu na areia movediça. Entretanto, seja qual for a razão, o fantasma não é considerado mal, e sim um herói. Ele aparece sempre antes de grandes furacões, e há relatos de em que ele até mesmo teria avisado pessoas para fugir antes deles. Em geral, quem encontra um homem cinza sobrevive às catástrofes e tem sua casa intacta. Um caso registrado com o fenômeno foi o de Jim e Clara Maury, um casal de idosos que viu o fantasma em uma caminhada e fugiu. Logo antes da cidade ser abatida pelo furacão Hugo, a casa deles, como nas lendas, foi impecável, e mesmo que todo o quarteirão tenha sido destruído. Que pena que eles ficaram sem casa. Ficaram sem casa, eu acho, né? Mas, vamos lá. O sétimo e último caso da nossa lista é o fantasma do testamento. Esse fantasma do testamento muita gente conhece e a gente vai entender agora. James Coffin era um fazendeiro de Muscoville, nos Estados Unidos, que morreu após uma queda, deixando para trás a esposa e 4 filhos. De acordo com seu testamento, sua fazenda ficaria para seu terceiro filho, Marshall, que por acaso morreu no ano seguinte. A fazenda então foi para a viúva, que 4 anos depois ficou chocada ao saber que o segundo filho do casal, James Pinckney, havia entrado com um processo judicial alegando ter um outro testamento que teria sido redigido através de conversas com o fantasma do falecido pai. O filho afirmava ser visitado pelo pai, que usava seu sobretudo de trabalho, e havia dito que em seu bolso poderia ser encontrado um outro testamento. Quando o sobretudo foi vasculhado e descobriu que o bolso havia sido costurado, e dentro do local escondido havia um bilhete que dizia: leia o 27 capítulo de Gênesis na Bíblia do meu velho pai. E depois de encontrar a tal Bíblia, descobriu que havia um testamento na página indicada, escrito em 1919, onde o pai exigia que a fazenda fosse dividida igualmente entre os 4 filhos, como a caligrafia foi verificada por especialista e até a viúva acreditou a história foi tomada como verdadeira. Então, mano, se é um fantasma, né, que, assim, você queria ver um fantasma, e talvez o do Homem Cinza, que seria um bom sinal, mas pelo sim, pelo não, acho melhor evitar o ataque cardíaco que aconteceria com esse tipo de contato. Mas já que sabemos que fantasmas não existem, por que não ganhar uma dosezinha de adrenalina grátis com essas histórias, né? Mas, mano, o importante é
Se fantasma existe ou não, a gente não sabe, mas o importante é que a gente sabe que eles estão na nossa vida, né? Mas isso, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva-se no canal. Quem tá chegando agora no canal não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se mais, traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos rumo a 900 inscritos, vamos rumo nessa meta com força, mais rápido possível. Conto com vocês e a nós, valeu, até o próximo vídeo, galera. Fui!